Oi, pessoal! Vamos iniciar a correção das atividades de hoje, dia 14 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma sequência didática do nosso Aprender Sempre, tá? A gente vai começar a trabalhar com Cartoon e em matemática a gente vai dar continuidade ali na sequência 3, tá? Vamos iniciar então na parte de português, né? O Aprender Sempre, esse livro verdinho ou azulzinho, né? Da página 57 até a 63. Então, aqui na página 57, a gente tem esse cartoon, né? Onde o rapaz está subindo aí com 3 botijões de gás, né? Aí ele sobe a ladeira e cai os gás tudo no chão, né? Ele falou, ufa, só me faltou o gás, né? Então, vamos entender esse cartoon. Qual o tema abordado? Como você chegou a essa conclusão? Então, o cartoon mostra pra gente o entregador de gás, que sobe a ladeira aí com 3 botijões nas costas, né? Mas não consegue carregar eles, ele acaba derrubando porque falta ali o gás. O que seria esse gás, né? A força, a energia para ele estar carregando esses 3 botijões, tá? O texto apresenta alguma voz? Quem fala no texto? Sim, a gente tem as falas do entregador de gás, né? Por meio de que recurso é mostrada a voz da personagem? Por meio dos balões, tá? Se a gente voltar lá no cartoon, né, tem o balão. Olha o gás, né, ele gritando e os 2 balãozinhos, um balãozinho de pensamento, tá? Quais os tipos de balões apresentados? Eles são uniformes? Qual o efeito de sentido criado pelas diferentes formas dos balões? Então, a gente tem 3 tipos de balão. O primeiro, ele tá parecendo que tá com espinhos, né? Quer dizer que ele tá gritando, tá falando em voz alta. O segundo é uma fala normal, né? E o terceiro tem aquelas bolinhas que indicam que é pensamento, tá? Aqui, ó. Ele gritando, falando normalmente, pensando, tá? Responda às questões. A interjeição no cartoon significa cansaço, né? Coitado, ele subiu a ladeira ali com 3 botijões de gás nas costas, né? Então ele tá cansado, né? Cansaço, ele acabou, né? Alívio também. Ufa, acabou, né? Lembra-se que, na sequência sobre piadas, nós estudamos os pronomes, lembra, né? Pronome demonstrativo, pronome pessoal, pronome possessivo, né? Assinale a alternativa que contém os 2 pronomes encontrados no cartoon, assim como sua caracterização. Eu e me, tá? São pronomes pessoais, tá? A palavra gás tem apenas um sentido nos 2 balões? Justifique. Não, tá? No primeiro balãozinho, o gás seria o botijão de gás de cozinha, tá? Já no último quadrinho, a palavra gás, ela se refere à energia dele que acabou para segurar. Nossa, quando a gente não está cansado, a gente fala, nossa, acabou meu gás, né? Tipo, acabou a sua energia, acabou a sua força, tá? Então, nesse sentido que tá a palavra gás no último quadrinho, tá? Sentido figurado. Bom, aqui na página 60, a evolução da humanidade, né? A gente andava a pé, depois de bicicleta, depois de carroça e por último com um automóvel aí, que é tipo uma caminhonetezinha, né? Que solta aí poluição, né? Descreva o cartoon. A gente percebe então a evolução dos meios de transporte, né? O homem aí utilizando meios para andar mais rápido, né? Analisando o texto não verbal, como você percebe a relação entre as personagens? Todas essas personagens são seres humanos que estão em movimento. Há predomínio de imagem, linguagem não verbal ou de palavras, linguagem verbal no texto. A gente percebe mais o predomínio da linguagem não verbal, né? A gente tem mais desenho do que escrita, tá? As personagens existem no mundo real ou são fictícias? Fictícias, tá? A gente não consegue ver o rosto delas, a gente não consegue identificar essas pessoas no mundo real, tá? Então são pessoas fictícias, representam pessoas reais, que seriam seres humanos reais, tá? Mas a gente não tem aí uma especificação de que ser humano é esse, a gente não consegue ver, tá? Há alguma crítica? Se sim, a quem ou a quê? Como o autor revela a crítica ao tema? Então, a crítica é em relação à poluição, tá, gente? Provocada aí pelo avanço, né, nos meios de transporte. A gente passou a adquirir meios de transportes mais rápidos, porém, eles fazem mal à natureza, tá? Já começa pela charrete, né, que a gente acaba escravizando o cavalinho, né, para carregar a gente. Tem muita gente que acabou e acaba ainda atualmente utilizando o cavalo,
e acaba aí não cuidando direito do bichinho, utilizando ele para serviço forçado e acaba aí prejudicando a saúde do animalzinho. E em relação aos carros, as caminhonetes, os caminhões, né, são todos meios de transporte que poluem o meio ambiente. Então é como se a gente tivesse aí perdido a noção da nossa relação com o planeta, tá? É nesse sentido que é a crítica do Cartoon. Você sabe o que é involução? Pelo contexto, é possível inferir o significado? Involução seria regredir, né? Voltar, um retrocesso, tá? Então a gente percebe esse sentido, né? O ser humano, ele regrediu no sentido de se importar com o meio ambiente. O cartoon chama atenção para algum assunto abordado pela mídia e a sociedade? Podemos dizer que tem uma função social? Qual? A gente tem a poluição provocada pelos automóveis, tá? Então o cartoon ele tem a função social de chamar a nossa atenção para o mal que o ser humano causa não só ao meio ambiente, mas a si mesmo, porque quando a gente faz mal ao meio ambiente, a gente também se prejudica, né? A gente depende do meio ambiente, tá? Aqui a gente tem uma atividade sobre pesquisa, né, de cartoons. Você pode aí ou desenhar, tá? A gente não tem como levar para a sala de aula, mas você tem um espacinho aí, tá? Para ou desenhar um cartoon que você achou interessante ou recortar e colar, tá? Nesse espaço em branco aí. Vamos selecionar cartoons para o nosso painel. Então, aqui a gente já tem a atividade de apresentação, né, de selecionar os cartoons, então não tem como, né, a gente fazer essas atividades, porque a gente não tem como fazer essa troca de cartoons entre nós, né, com a pesquisa, tá? Aqui na página 63, ó, era para montar o painel, tá? Com cartoons, não tem como a gente fazer esse painel para pôr na escola também, infelizmente, tá? Mas aqui você pode escrever para mim o que você achou desse estudo sobre os cartoons, tá? Então, aqui, resposta pessoal na 2, para você resumir para mim brevemente o que você achou de conhecer o gênero textual cartoon, né? Você pesquisou, se identificou com algum cartoon que você pesquisou? Como que é esse gênero textual? Que tipo de características ele tem? O que que ele usa? Linguagem verbal, não verbal, tá? Fazer um resuminho aqui nesse parágrafo, tá? E aí a gente finaliza aqui na página 63, né? O nosso estudo com cartoons, tá? Então, a atividade de português era essa. Agora a gente vai para matemática na página 43 até a 55. Aqui na página 43, a gente já começa com um quadro de temperaturas da semana. Então, hoje é segunda-feira, a gente vai registrar a primeira temperatura e vamos tentar voltar nesse quadro todos os dias para registrar as temperaturas da semana toda. O horário que a gente vai registrar essa temperatura vai ser a temperatura máxima, tá? Que seria lá por volta do meio-dia. Então, qual é a temperatura máxima de hoje, segunda-feira? Você pode olhar na previsão do tempo do seu celular, tá? Hoje a gente teve uma temperatura máxima, ainda tá, né, com essa temperatura, mas é uma temperatura máxima de 27 graus Celsius, tá? E aí amanhã a gente volta para registrar de terça, quarta, quinta até sexta-feira para completar o nosso quadrinho da semana. Se você quiser colocar aqui em cima a semana que é, semana de 14, 15, 16, 17, 18, 14 a 18 de dezembro, tá? Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem um quadro, né, com esses números, tá? A professora Sandra estava brincando com os estudantes, propondo alguns desafios. O desafio era descobrir o número com as dicas que a professora informou. Ela escreveu os seguintes números na lousa. Então, vamos lá. A gente tem esses números aqui na lousinha, ó. Em seguida, deu algumas dicas. Esse número é da ordem das centenas de milhar. O algarismo da ordem das centenas de milhar vale 800.000. O algarismo da unidade de milhar vale 9.000. O algarismo da dezena vale 60. Aí a gente consegue achar no qual desses números ela quer, que é o número 849.365. E decompondo esse número, 800.000 mais 40.000 mais 9.000 mais 300 mais 60 mais 5. Aqui, com a atividade com a calculadora, né, ele quer que a gente faça aparecer na calculadora o número que está no visor, tá? Então, aqui, né, nessa atividade,
a gente tem a calculadora e tem que colocar na calculadora esse número, 400 mil. A gente tem aí duas classes com 3 algarismos, né? Então, é a classe dos milhares. A primeira coisa que eles pedem para fazer, né, a segunda, na verdade, depois de digitar esse número, é aí acrescentar 3 centenas de milhar. Essas 3 centenas de milhar dá 300 mil, né? Então, 400 mil mais 300 mil dá 700 mil. E depois acrescentar 6 dezenas de milhar. O que seriam essas 6 dezenas de milhar, tá? 6 dezenas, 60. De milhar, 60 mil. Então, 700 mais 60 mil, 760 mil. Depois, a gente ia pegar esse resultado e subtrair duas centenas de milhar. Então, 760 mil menos 200 mil, né? Que são as duas centenas de milhar, sobram 560 mil. E por último, né, ele quer que a gente some 3 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. O número que é para ficar na calculadora é esse aqui, tá? 560.357. 3 centenas, 300, 5 dezenas, 50, 7 unidades, 7, tá? Bom, aqui, né, a gente tem esse quadro, onde a gente tem o número digitado e o número encontrado. Então, que tipo de operação a gente fez na calculadora para chegar nesse resultado? Então, de 456.340 menos 20 mil dava esse resultado. 890.732 menos 100 mil mais 8 mil menos 2, 798.730. 568.989 mais 30 mil menos 6 mil menos 300 dava 862.689. 956.695 menos 200 mil mais 300 mais 4 dava 756.999. Aqui na página 47, né, a gente tem aí esses produtos, tá? Que seria aqui, né, o preço da internet, né? A internet de um celular, tá? Deixa eu grifar aqui para vocês, ó. Estava pesquisando na internet o preço de um celular, tá? Então, era isso que ele estava pesquisando. E aí, ele achou nessas duas lojas o novo preço e a preço bom. Esses dois celulares, né? O mesmo celular, né? Só que em parcelas diferentes. Em qual loja a Sara deverá comprar o celular e por quê? Então, você tinha que calcular, né? Aqui, no caso, você ia multiplicar 155 por 10, ia dar aí R$ 1.555 nessa loja aqui, né? Novo preço. E aqui, 12 vezes R$ 131,50, tá? Multiplicado aí, ia dar um total de R$ 1.578. Então, ia ficar mais caro, tá? Então, valia mais a pena a gente comprar o celular na novo preço, tá? Aí, aqui tem a resolução e explicação de como fazer, tá? Mas, basicamente, vocês iam multiplicar a quantidade de parcelas pelo valor de cada parcela, chegando aí no total que vocês tinham a pagar de cada celular em cada loja. Aqui a gente tem mais um probleminha, né? Márcio foi comprar um uniforme para o seu time de vôlei. Ele comprou 6 camisetas e pagou R$ 258,60. Qual o valor de cada camiseta? Então, era só a gente dividir, né, esse valor pelas 6 camisetas, R$ 258,60, dividido pelas 6 camisetas. Dava um valor de R$ 43,10, tá? Esse era o resultado, então. Página 49, a gente tem aí uma tabelinha com as frutas na feira, né? Com os precinhos aí de cada uma por quilo. E aí tinha as atividades, ó. Leia os números que representam os valores de cada produto. Então, aqui, a gente tem a banana, né, que é R$ 3,40, a maçã R$ 3,60, a cenoura por R$ 2,30 o quilo e a berinjela R$ 5,90. E aí ele queria que a gente colocasse do mais barato para o mais caro. O mais barato era a cenoura, R$ 2,30, depois vinha a banana, né, por R$ 3,40, depois a maçã por R$ 3,60 e por último a berinjela por R$ 5,90.
Aí tinha uma lista, né, do que ela precisava comprar: 1 quilo de banana, 2 quilos de maçã, 1 quilo de cenoura e 1 quilo de berinjela. Então, a gente ia pegar e multiplicar a quantidade pelo preço. 1 quilo de banana, R$ 3,40. 2 quilos de maçã, R$ 3,60 vezes 2, ou R$ 3,60 mais R$ 3,60. 2 quilos de cenoura, R$ 2,30 vezes 2, e 1 quilo de berinjela, R$ 5,90. E no final era só você somar todos os valores que você tinha encontrado. Você ia chegar a um total de R$ 21,10, tá? Que é o que ela pagaria por essa lista de frutas e legumes, tá? Somando tudo ali, né? Todos os preços, tá bom? Represente na reta numérica os preços de cada produto. Então, vamos lá. R$ 3,40, que seria da banana, né? 3, mas eu conto mais 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, especificamente, né? Eu teria os R$ 3,40. O outro preço, né? Esse é o preço da banana. Da maçã, R$ 3,60. Então, aqui 5, 6, né? O 40 foi 4 pontinhos. O 60 aqui eu vou pôr para baixo, ó. 3,60, que seria o preço da maçã. Depois eu tenho o preço da cenoura, que é 2,30, né? Cenoura aí é a mais baratinha, né? 2,30. Então, 2 e conto 3 pontinhos. 1, 2, 3. Então, dá bem aqui, né? O preço da cenoura. Vou colocar aqui. Opa. 2,30, tá? Deixa eu colocar mais para baixo esse aqui, pronto. Assim a gente não se confunde, né? Depois da cenoura, a gente tinha aí a berinjela por R$ 5,90. Então, 5 e eu conto 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dava aqui o preço da berinjela, R$ 5,90, tá? Então, na reta, os preços ficavam assim. Aqui a gente tem uma cartelinha de ovos, né? 12 ovos. E o probleminha, ó. Depois de comprar as frutas e os legumes, Cláudia lembrou que precisava comprar ovos para fazer bolo e pão para suas sobrinhas. Ela irá utilizar 6 ovos para o bolo e 8 ovos para o pão. Na barraca eram vendidas apenas cartelas com 12 ovos. Então, quantas cartelas de ovos Cláudia irá precisar comprar, né? Se ela precisa de 6 ovos para o bolo e 8 ovos para o pão, é só a gente contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ela precisa de 14 ovos. Uma cartela de ovo não vai ser suficiente, né? Sei, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ela vai precisar de 2 cartelas para ter ovo suficiente para as 2 receitas, tá? Qual a fração da quantidade de ovos que ela vai utilizar nas 2 receitas? Ela vai utilizar 14 ovos de 12, 12 em cada, né? Cada cartela, tá? Aqui, um desenho e várias representações. Então, a gente tem aí uma coisa que a gente já aprendeu, né, que foi as frações equivalentes, né? 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 8/16. E a gente vê isso pela quantidade que foi dividida a mesma figura, né? Representa metade todas elas, tá? O que você observou em relação às partes pintadas da figura? Que todas as figuras tiveram a metade pintada. Desenhe 2 figuras de mesmo tamanho e pinte em cada uma a parte indicada pelas frações 3/6 e 5/10. O que você observou? A gente observa que elas também representam aí metade, né? 3/10 e 5/10, tá? 3 é metade de 6 e 5 é metade de 10. A professora Rita fez o seguinte desenho na lousa e escreveu alguns números, né? Qual dos números escritos no quadro representa a parte pintada? Foi pintada a metade da figura. O número decimal que representa a metade é 0,5 ou 0,50. Bom, aqui sobre os poliedros e os corpos redondos, né? A gente já aprendeu também sobre os sólidos geométricos. O que você acha sobre essa organização que Rita fez? Quais as diferenças entre os corpos redondos e os poliedros? Então, os corpos redondos, eles têm faces curvas, tá?
não são formados por polígonos e não têm segmentos de reta, tá? Já os poliedros têm todas as partes retinhas, tá? São formados por polígonos e suas arestas são segmentos de reta. Aqui nós temos planificações e ele quer saber a planificação do cilindro e a planificação do cone, tá? Então, essa é a planificação do cilindro, se a gente fechar, fica redondinha, parecendo uma latinha, né? E essa é a planificação do cone, tá? Observe as planificações do cilindro e do cone. Quais as semelhanças e diferenças entre elas? A diferença é que o círculo possui duas bases circulares e não tem vértice. Já o cone ele tem apenas uma base circular e um vértice. E a semelhança é que eles têm faces curvas, né? E não são formados por polígonos. Bom, as atividades de matemática, elas iam até aí, né? Na página 55. Então, aqui a gente parou no estudo de polígonos e a gente vai continuar depois, né? Sobre os polígonos, os poliedros, tá? Esse estudo aí que é tranquilo também. Então, a gente termina assim as atividades de hoje, só parando um pouquinho para parabenizar o pessoal que realizou aí a prova da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e a nossa conquista aí de 5 medalhas, tá? Um grande beijo para vocês por terem se esforçado e realizado as provas, em especial para o Enzo, para a Isabela, que receberam aí a medalha de ouro, para a Tayla e para Maria Clara Nóbrega, que conquistaram a medalha de prata, e para Maria Clara Moreira, que conquistou a medalha de bronze, tá? Isso é uma grande conquista porque a prova estava difícil. Eu vi a prova de vocês e eu fico muito orgulhosa de saber que vocês aí conseguiram, tá bom? Um grande beijo. Tchau!